gente, é muito engraçado. Eu sou Lira Taves, eu sou médica e health coach. Voltei aqui para gravar hoje o segundo vídeo para vocês. Continua sendo um grande desafio, eu espero muito que esse momento de gravar vídeo seja para mim algo que flua na minha vida. Mas eu tô firme aqui com o meu comprometimento, tô super feliz porque eu tenho essa parceria com a Suzana, que me ajuda a gravar os vídeos. Se não fosse ela, essa semana não teria vídeos, porque eu corri dele várias vezes essa semana. Então, assim, já fica aí uma dica de coaching para quem precisa se comprometer a fazer qualquer atividade. A dica é: se alia a alguém e faz um compromisso público, porque daí você tem que cumprir. Bom, mas enfim, hoje eu fiquei pensando bastante, né, qual é o assunto que a gente poderia falar hoje nesse segundo vídeo. Você escuta tantas pessoas falando tantas coisas diferentes sobre a saúde que a gente não tem muita certeza, né, o que é realmente certo que você precisa fazer, como se você tivesse uma garantia, né, de que você vai ter saúde, que é você comer bem e fazer atividade física regularmente. Parece que só isso já não tá bastando mais, né, porque a gente vê, assim, corriqueiramente pessoas procurando os hospitais para se tratarem de doenças, e elas são muitas vezes pessoas que comem bem, na medida do que elas acreditam, e que fazem atividade física. Isso é muito comum hoje. Então aí fica essa questão, né? O que realmente é necessário ter ou fazer para você conseguir ter saúde? Tenho certeza que a maioria das pessoas acredita, porque é isso que eu vejo nos hospitais, que não tem nada a ver, né? Como se a doença ela fosse um presente grego, algo que caiu assim na sua vida por acaso. Só que isso não é verdade, né? A gente sabe que na verdade a doença é uma construção, assim como a saúde também é uma construção, né? Como que eu poderia mostrar para vocês como fazer o link, né, entre aquilo que está acontecendo comigo, que eu tenho um sintoma, um problema de saúde, e aquilo que está acontecendo na minha vida? Será que tem alguma ligação entre essas duas coisas, né? Para explicar isso, a gente vai ter que dar uns passinhos para trás para poder entender melhor como é que a gente funciona aqui, para vocês entenderem como é que a mente de vocês não é capaz de processar imediatamente a ligação que existe entre a doença e a sua vida. A gente vive nesse mundo, no mundo de dualidade. A gente é convidado desde bem pequeno a entender que esse mundo é um mundo dual e que é o mundo do preto ou do branco, né? Ou você tá bonita ou você tá feia. E a gente vive essa separação o tempo todo. A gente fica sempre tentando entender onde é que a gente tá, porque se a gente é uma coisa, a gente não poderia ser o oposto dela, né? E aí há um grande engano. A gente, na verdade, poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo, sim. Isso, por que eu tô te falando dessa coisa da dualidade, né? Exatamente porque você acredita que não tem ligação entre aquilo que você sente, ou um sintoma, sua doença, e aquilo que você é, como você vive, as suas relações e como que você leva os seus dias. Parece que tá completamente destacado, só que na verdade é que eles estão completamente ligados, e talvez seja essa uma questão muito importante que vai te ajudar a se entender e se libertar aí dessas questões, né? Achar uma resposta realmente que vai te trazer para um lugar de mais saúde. Faz maquiagem? Passei um batom, passei rímel. É porque eu nunca vejo você usando maquiagem e você fica estranha. Você fica bonita, mas é diferente você usando maquiagem. Tá bom. Realmente amo, tá? Também. Gente, isso é o marcado de batom. Tudo bem. Tchau. 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 A gente está acostumado, por causa da dualidade, a buscar todas as respostas fora. É o médico que vai me dar essa resposta, ou é um tratamento que eu vou fazer. E é difícil a gente ver o movimento inverso, né? A pessoa às vezes se pergunta: nossa, eu gostaria muito de entender por que eu tenho, por exemplo, essa úlcera. Por que será que eu tenho essa úlcera? Mas muitas vezes a pessoa não tá entendendo que tem essa ligação, então ela nem procura pela ligação. E aí ela se tá desconectada, né? Então o sintoma é uma coisa e a vida dela é outra coisa. Na verdade, essas coisas têm relação sim, né? Mas e se as pessoas entendessem que as respostas que elas estão procurando fora, nos tratamentos, né, no médico, elas tivessem pistas bem perto delas, nas suas próprias vidas, que fizessem com que elas entendessem esses sintomas, essas questões. Para falar disso, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é um corpo muito inteligente e que está ligado, extremamente conectado com a vida. E eu costumo comparar, né, essa força que movimenta o corpo com a mesma força vital que há nas plantas, por exemplo. A gente passar assim na calçada e observar aquela calçada cheia de pedra, ou naquele cantinho da parede que tem uma pequena frestinha, e ali nasce uma planta.
poxa, é incrível, né, ver isso. E até me lembrei aqui do livro da Sonja Rich, né, que é uma autora muito legal, que eu adoro, e que fala, o último livro dela é A Vida Quer Viver. A vida sempre quer viver, então o seu corpo também sempre vai querer viver, e o seu corpo vai sempre trabalhar pela cura. A direção do corpo, do trabalho do corpo é sempre para se curar. A questão é que a gente não está sabendo muito bem conduzir isso, muitas vezes, e a gente está muito mais sujando, né, o nosso corpo do que ajudando ele a se curar realmente. Depois que você entende que, na verdade, está tudo ligado e que existe uma conexão, né, entre aquilo que você sente, né, e a vida que você vem levando, os seus sintomas, as suas doenças e aquilo que você tem vivido, aí você vai precisar de um mapa. Você vai precisar decifrar essas mensagens, né? E aí, como você vai fazer isso? A gente também vai precisar recuar um pouquinho e dar um primeiro passo. O primeiro passo para você poder um dia decifrar alguma coisa sobre a sua saúde é você começar a se ouvir. E isso é uma questão muito importante, que eu vejo que a gente é convidado todos os dias a passar por cima, né, por questões sociais, por convenções sociais, por padrões. A gente é convidado a atropelar um monte de sensações que a gente tem para você não considerar isso como uma coisa interessante. E assim, vou dizer de mim mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a usar anticoncepcional eu era bem jovem, e aquilo que eu ouvia era que isso é frescura, entende? Não é pra você, ninguém sente isso, não é pra sentir isso. A Suzana me perguntou, e você sentiu algum sintoma? E eu falei, é verdade, eu nem sei se eu senti, porque eu não tinha nem olhar pra isso, eu não fui treinada pra olhar o que eu sentia, eu fui treinada pra fazer aquilo que é o padrão, que é fazer o que todo mundo faz. Então se todo mundo fala que não é pra sentir, então tá bom, então eu não vou sentir. E simplesmente eu nunca ouvi essas coisas, eu nunca ouvi essas mensagens. E eu passei grande parte da minha adolescência e entrei na vida adulta sem perceber muitas coisas sobre mim mesma, que eu só fui descobrir muito mais tarde. Isso é até legal de falar, né? Porque se eu descobrir muito mais tarde é sinal que a gente pode descobrir a qualquer momento. A gente nunca tá velho pra começar a ouvir o corpo, né? Eu comecei bem mais tarde. Plutão é um planeta? Não sei, você sabe se Plutão é um planeta? É claro que é. E a primeira dica é você começar realmente a observar, porque a gente é convidado mesmo por esses padrões a aceitar algumas coisas que de repente pra gente não faz sentido. Mas aí porque você não quer se destoar das pessoas, você acaba aceitando. E são essas coisinhas que vão minando mesmo a sua autoestima, vão minando aquilo, a verdade que você consegue ouvir, né, daquilo que vem do seu coração, e isso te afasta de ouvir você. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que fazer é a gente aproximar, né, da gente mesmo e de nos ouvirmos. Será que nessas situações, nesses lugares que eu frequento, essas pessoas com quem eu convivo, essas relações que eu criei pra mim, será que eu tô me sentindo bem nesses lugares, ou eu tô indo porque acham que eu tenho que ir, ou porque eu acho que eu tenho que ir, porque alguém disse que é melhor assim? E aí é legal já começar a ir pensando sobre isso, né? No yoga, a gente tem um gesto que a gente faz, que quando eu compreendi, eu sempre fiz esse gesto, né, que é um mudra com as mãos, a gente aproxima as mãos do coração e a gente abaixa a cabeça, a gente fala namastê, a gente está sempre fazendo essa reverência para outra pessoa. Mas recentemente, estudando sobre yoga, eu ouvi meu professor falou isso de uma forma que eu amei, porque ele fala que quando a gente abaixa a cabeça e a gente faz esse gesto do mudra, a gente está, na verdade, dizendo para nossa mente que ela está a serviço do nosso coração. E que a gente não deve guiar a nossa vida só pela mente, guiar só pelo aquilo que você acha que é certo, por aquilo que te disseram que é certo. Você vai precisar, sim, para se encontrar de volta com você mesmo e com a sua saúde, ouvir de volta você. E aí, quando a gente faz esse gesto, a gente diz pra mente, olha, você tá aqui, você é importante, mas você tá a serviço do meu coração. Então, como vocês conseguirem fazer isso, vai ser muito legal para a saúde de vocês, eu tenho certeza. Depois que você conseguir começar a se ouvir, você pode começar a pensar em um mapa para poder te ajudar a decifrar. Várias pessoas já estudaram sobre isso, tem vários livros escritos sobre como relacionar os sintomas físicos com sintomas emocionais. Tem trabalhos maravilhosos, né? Hoje está disponível aí na internet, é muito fácil de achar sobre isso. Mas eu, particularmente, tenho uma queda, vamos dizer assim, uma chamada para sempre. A primeira coisa que eu penso no mapa, o primeiro mapa que me vem à mente é o mapa dos chakras. Sempre quando uma pessoa traz para mim uma questão de saúde, a primeira coisa que eu faço é imediatamente já pensar em qual chakra, né? Qual é a mensagem desse chakra, o que é que essa pessoa está querendo dizer, o que esse corpo está querendo contar
sobre a vida dessa pessoa. Para exemplificar isso, para não ficar tão só teórico, eu vou dar um exemplo. Uma amiga me mandou uma mensagem me pedindo uma opinião sobre um tratamento alternativo. Falou para mim assim, eu tô com um diagnóstico de uma doença imunológica. E aí eu vou precisar fazer então esse tratamento alternativo e queria sua opinião. E aí, rapidamente, quando ela falou já que era um problema imunológico, imediatamente eu já pensei no primeiro chakra, que é o chakra raiz, né? Que nesse mapa, que é onde a gente usa os chakras para poder dizer mais sobre a sua saúde, os problemas imunológicos, eles estão ligados com o seu chakra raiz. Então, imediatamente eu já me liguei com isso. O chakra raiz, ele regula, né? Ele está ligado à energia com a família, a nossa ligação com a família, o quanto a gente se sente amparado, pertencente, ancorado por essa família. E foi imediatamente a seguir, nós começamos a conversar. Ela falou assim pra mim, então, você sabe, né, que eu sou uma pessoa tida como uma ovelha negra, assim, da família. E aí foi impressionante pra mim, porque essa frase, sou uma ovelha negra da família, é exatamente a frase que diz respeito sobre o primeiro chakra. Então é muito legal perceber que a pessoa realmente manifesta sintomas e pode chegar até a ter doenças relacionadas à energia daquele chakra. E aí eu queria deixar esse recado, né? Que se você não tá assim com a sua saúde brilhando, se você não sente que você tá se sentindo no seu melhor, né? Que você sabe que você poderia se desenvolver mais, que você poderia melhorar a sua saúde, vale a pena você começar a pensar sobre isso. No yoga a gente fala muito sobre essa questão de criar espaço e fazer silêncio. Que isso é super importante, porque quando você faz silêncio, você cria espaço para que as coisas possam aparecer. Se a gente está nesse movimento constante de fala, né, um turbilhão de pensamentos que você não consegue dominar, porque a sua mente ainda não aprendeu a obedecer seu coração, então você vai precisar de treinamento também. E uma das coisas muito simples que você pode tentar é simplesmente ficar um pouco com você mesmo em silêncio, tentando absorver tudo isso aí, pensar, né, e analisar a sua vida. Para terminar esse vídeo, vou deixar aqui para vocês um ensinamento de um livro da Conceição Trucon, A Alimentação Desintoxicante é o nome do livro. E a Conceição, bem no começo do livro, ela fala sobre uma história, ela começa contando uma história de um pedreiro que trabalhou a vida toda, e quando ele estava bem no final da carreira e ele queria se aposentar, o patrão pediu para ele construir uma última casa. E aí ele ficou assim meio chateado porque ele já queria aposentar, mas então ele foi fazer essa última casa. E ele fez assim meio de qualquer jeito essa última casa. Enfim, não escolheu muito bem os materiais e não pensou muito bem, né? Não foi assim, não foi o melhor que ele fez. E aí quando ele terminou de construir, o patrão falou pra ele: "A casa eu pedi pra você fazer pra você mesmo morar". E aí ele ficou meio surpreso com essa fala do patrão, porque ele nunca imaginou que era a casa que ele iria morar. E ele falou: "Se eu soubesse que era pra mim, eu teria feito um pouco melhor". E é exatamente isso que eu vejo nos hospitais. As pessoas falando, elas dão claramente sinais de que elas não sabiam que elas estavam construindo a saúde dessa forma. E é muito importante que você comece a pensar sobre a sua saúde, porque você vai morar nesse corpo, não tem como trocar de corpo. Você só tem esse, e tem muita coisa que pra reparar, né, que apesar de que a vida sempre quer viver e que o seu corpo precisa de meia chance para se curar, é um trabalho, é uma construção. A saúde é uma construção. Então, é bom que você se conscientize, né? Que tipo de material, que tipo de vida você tem levado para construir a saúde. É uma saúde que quer brilhar. Sua saúde sempre vai querer brilhar, depende das suas escolhas, né? Então, eu espero que a gente possa continuar se encontrando por aqui e que eu possa, de verdade, trazer para vocês cada vez mais insights para vocês começarem, né, esse caminho. A gente estava conversando aqui antes e perguntando, será que a gente precisa fazer uma reviravolta então na vida, né, começar de uma vez? E eu vou dizer para vocês assim que não precisa ter nenhuma reviravolta, que na verdade a gente só precisa começar. Você vai começar pelo mais fácil e você vai ser convidado a entrar nessa espiral que é se manter sempre mudando. É assim que eu tenho visto com os clientes que eu atendo, foi assim comigo. E é isso que eu acho que te coloca numa rota de ação. Então, assim, não fica achando que você precisa de milhares de coisas novas e nem de coisas mirabolantes para você começar. Na verdade, a gente só precisa começar. Começa de onde você está mesmo, com o que você tem, dá o primeiro passo, faz aí uma análise na sua vida e vê o que é que você está precisando melhorar agora. Qual área da sua vida que está precisando de mais atenção. O que é que você pode fazer hoje ou amanhã que já te coloca numa rota de mudança já. Daquilo que você sabe, não precisa consultar médico nenhum e nem nutricionista para falar para você aquilo que você já sabe, que você precisa fazer para construir a sua casinha onde você vai morar. Namastê.